109. Viver em outro mundo. Capítulo 735. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no entanto, Zawai foi rápido em descobrir um problema. O canhão mágico da outra parte parecia ser muito pesado. Muitas bestas mágicas não eram capazes de puxá-las. Embora fosse colocado em um vagão, parecia forte e poderoso. Pela aparência das bestas mágicas carregando-a, parece que não era algo que alguém podia carregar convenientemente. Essas eram boas notícias para Zawai. Mas quando Zawai viu o pessoal da raça divina atrás dos canhões mágicos, seu rosto não pode deixar de mudar. Essas pessoas eram diferentes daqueles que ele enfrentou antes. Na batalha anterior, o exército da raça divina que ele enfrentou era infantaria. Por outro lado, os que ele viu agora eram cavalaria. As montarias desta cavalaria da raça divina eram muito estranhas. Era um tipo de besta mágica a cavalo com asas e um chifre, muito parecida com as descrições das pessoas da Terra sobre um unicórnio alado. Apenas por olhar eles pela tela, Zawai tinha certeza que essas bestas mágicas não eram simples. Cada soldado dessa cavalaria usavam armaduras leves e confortáveis. Eles tinham lanças em suas mãos enquanto uma espada estava presa em suas cinturas. Em suas costas estavam seus escudos enquanto um arco e aljava de flechas estava presente em suas selas. Podia-se ver as capacidades desta cavalaria da raça divina apenas olhando para o seu equipamento. Nas costas desta cavalaria estava outro tipo de cavalaria de besta mágica. Parece que eles eram parte da cavalaria pesada da raça divina. Todos eles estavam usando uma armadura pesada, eles pareciam com golems de ferro. Suas montarias eram um tipo de besta mágica rinoceronte. Brilho metálico piscava das peles destas bestas. Eles também tinham um brilho perigoso em seus olhos, fazendo-os parecerem violentos. Zawai imediatamente identificou os dois grupos como cavalaria pesada e leve. Com essas duas tropas se juntando à raça divina, sua força de luta certamente seria muito mais formidável, e seria difícil lidar com eles com facilidade. Zawai estava franzindo a testa enquanto ele olhava para o monitor. Ele queria ver quais outros grupos a raça divina tinha trazido. Logo, outro grupo apareceu, mas esse grupo fez Zawai esfregar os olhos. Eles não pareciam ser soldados. Essas pessoas estavam montadas em carruagens deslumbrantes enquanto conversavam, riam e bebiam. Eles pareciam mais com crianças nobres que pessoas indo para a guerra. Porém, todos eles estavam usando todos os tipos de túnicas mágicas. Eles também tinham cajados mágicos, parece que eles são o grupo de magos da raça divina. Zawai contou o número de carruagens com magos que apareceram na Nova Terra. Cada carruagem tinha, no mínimo, 5 magos, e nesta caravana, haviam várias centenas de carruagens. Em outras palavras, o grupo de magos enumeravam pelo menos centenas de pessoas. Mas o que deixou Zawai confuso foi o fato de que quando uma pessoa atinge o nível Deus, suas energias sofreriam uma mudança. Quer eles sejam a força espiritual dos magos ou que de batalha dos guerreiros, eles seriam transformados em outro tipo de energia pura. Essa energia era capaz de ser usada em técnicas de guerreiros e magos. Por causa disso, realmente não haviam divisões entre magos e guerreiros quando se torna um nível Deus. Mas a raça divina ainda tinha todos esses magos. O que era tudo isso? Embora ele não conseguisse entender, Zawai ainda conseguiu ter uma ideia geral de quantas pessoas da raça divina chegaram no continente. Haviam muitos recém-chegados, 5 milhões para ser exato. E isso nem contava com o pessoal de logística que foram designados como suporte. Esse número tornou a expressão de Zawai ainda mais pesada. Se contasse o pessoal da logística, então o grupo da raça divina que tinha chegado no continente Ark atingiria quase 10 milhões. Além disso, Kaye também reportou que o número total de bestas mágicas trazidas ao continente numeravam em 50 milhões. Tal número colossal tinha chegado no continente Ark. O futuro parecia mais preocupante a esta altura. Laura e os outros também tinham um coração pesado enquanto estavam ao lado de Zawai. Eles não esperavam que a raça divina enviasse tais números de uma vez. Depois de algum tempo, Zawai soltou um longo suspiro e disse: "Parece que a raça divina realmente decidiu nos destruir. Mas isso também é bom."
Agora nós finalmente podemos ver a força da raça divina. Contudo, eu acho que essas não são as únicas tropas que a raça divina tem. Afinal, a raça divina ainda tem inimigos, e eles precisam de suas tropas para se defender contra eles. Laura ficou intrigada com a declaração de Zhao Ai. De onde você tirou isso, irmão Ai? Por que eu não ouvi isso antes? Zhao Ai sorriu levemente e disse, é porque o reino divino é muito maior que o continente Ark. Assim como Ironhammer disse, o reino divino é dividido em 13 diferentes continentes. É possível que os que estamos enfrentando agora sejam as forças de um continente. Os outros continentes ainda não chegaram. Além disso, você não percebeu que o exército da raça divina foi formado por tropas de veteranos. Eles são muito diferentes comparados àqueles que acabaram de terminar seu treinamento e não estiveram no campo de batalha antes. Senão, eles não teriam seu temperamento atual. Quando eles ouviram isso, Laura e os outros imediatamente mudaram seus olhares para o exército da raça divina. E assim como Zhao Ai disse, muitas dessas pessoas pareciam ser veteranos de guerra. Seu temperamento era muito diferente comparado a qualquer novato. Laura assentiu e disse, certo, irmão Ai, desde que você transformou alguns da raça divina em mortos-vivos, você não perguntou a eles sobre a raça divina? E você não perguntou a eles sobre a distribuição atual de poder no reino divino? Quando ele ouviu Laura, Zhao Ai não pode deixar de dar um sorriso forçado e dizer, eu realmente não fiz isso. Eu estava muito focado na batalha atual para transformá-los em mortos-vivos de nível avançado. Mas do método de transformar mortos-vivos de baixo nível, eu tenho certeza que eles não mantiveram suas memórias. Mesmo se perguntarmos agora, não seria capaz de conseguir algo. Laura assentiu e disse, e agora? O que faremos? Zhao Ai olhou para a raça divina pelo monitor e disse, nós faremos o que precisamos fazer. Afinal, as coisas acontecerão mesmo se não fizermos nada. Felizmente, nós fizemos várias preparações nos últimos dias. Nós ainda usaremos o Império Buda para lidar com eles. Neste momento, Litsi deu um aceno e perguntou, essa é a única coisa que podemos fazer? Irmão mais velho Ai, eu acho que a cavalaria pesada da raça divina não é capaz de voar. Então eles devem apenas ser capazes de lutar no chão. No entanto, pelo que eu pude ver, eu temo que seu poder seja algo que o continente Ark não seria capaz de aguentar. Você pensou em maneiras de lidar com eles? Zhao Ai olhou para a cavalaria da raça divina, especialmente a cavalaria pesada. Embora as montarias da cavalaria pesada parecessem muito pesada, eles realmente não eram tão lentos. Mesmo que o continente Ark tivesse sua própria cavalaria pesada, eles ainda não seriam capazes de enfrentar a raça divina. Afinal, as montarias da raça divina estavam no mínimo no 8º nível. Seria difícil procurar por aqueles tipos de montarias no continente Ark. Além disso, ter essa unidade de cavalaria não era apenas sobre sua montaria, seu treinamento levaria muito tempo também. Realmente não havia nenhuma unidade de cavalaria pesada no continente Ark que possa confrontar diretamente a cavalaria pesada da raça divina. Os mais próximos que podem enfrentá-los provavelmente estariam entre os homens-fera. Mas mesmo os touros hercúleos não seriam capazes de enfrentá-los de frente. Zhao Ai pensou sobre isso por bastante tempo antes de se virar para Litsi e dizer, é realmente difícil lidar com a cavalaria pesada da raça divina. Suas cargas definitivamente serão muito fortes. Eu pensei em algo. Podemos pedir para os anões fazer suas bestas da armadura de ferro lidarem com esse pessoal. A cavalaria dos anões é principalmente composta de suas bestas da armadura de ferro. Desde que a cavalaria pesada da raça divina não pode voar, então nós podemos apenas deixar eles para os anões. Litsi pensou sobre a sugestão de Zhao Ai e assentiu, ter os anões lidando com eles é de fato uma boa ideia. E quanto à sua cavalaria leve? Nós faremos os elfos lidarem com eles? Zhao Ai assentiu e disse, parece que os elfos são os únicos que podem ir contra aquela cavalaria leve. Não há dúvidas que os cavalos alados da raça divina são capazes de voar. Além disso, embora eles sejam principalmente equipados com lanças, eles também têm arcos e flechas equipados. Com nossas águias de sangue, os elfos devem ser capazes de ter as capacidades para lutar contra eles. Litsi assentiu, parece que nós não podemos contar apenas com nosso próprio poder para lidar com a raça divina. Eles são fortes demais, não podemos pará-los nós mesmos.
Nós devemos ajustar os exércitos do continente e pedir para vir nos ajudar. Zhao Ai concordou. Certo, nós devemos fazer os anões e as bestas da armadura de ferro, os elfos e as águias de sangue, infantaria pesada do Império Rosen, e a cavalaria de besta mágica do Império Leon se mover. A cavalaria pesada do Império Buda é muito lenta. Se nós fizermos eles lutarem, então eles definitivamente sofreriam uma enorme perda. Nós faremos a infantaria pesada do Império Rosen proteger as muralhas da cidade. Ao mesmo tempo, nós devemos pegar algumas das unidades de cavalaria mais rápida dos homens fera e fazê-los se prepararem para as batalhas no Império Buda. Lizzie assentiu, tudo bem. Também, nós devemos estar atentos sobre seus canhões mágicos. Quando a luta começar, nós devemos fazer o nosso melhor para arrebatar alguns deles. Então nós os traremos de volta e os estudaremos. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, eu temo que isso seria difícil. Você não notou? A raça divina está sendo excessivamente protetora com seus canhões mágicos. Todos eles foram colocados no meio de uma equipe de soldados que também estão no meio de um grande exército. Lidar com aquelas pessoas não seria fácil. No entanto, mover aqueles canhões deve ser muito difícil. Então eu não estou preocupado com eles neste ponto. O que eu estou preocupado é sobre o outro grupo de pessoas. Quando Lizzie ouviu Zhao Ai, ela lembrou do grupo recém-chegado, então sua expressão ficou rígida quando ela disse, irmão mais velho Ai, é sobre aquele grupo de magos. Viver em outro mundo. Capítulo 736 Zhao Ai assentiu e disse, Ironhammer disse que uma vez que alguém atinge o nível Deus, então sua magia e ki de batalha se transformaria em um novo tipo de energia. A raça divina chama isso de força de origem. Eu não sei se é realmente chamado assim, mas eu posso confirmar que essa energia pode ser usada em aplicações de magia e de batalha. Então neste caso, por que haveria uma divisão entre mago e guerreiro? É impossível para a raça divina negligenciar esse aspecto. No entanto, existem pessoas vestidas de mago no exército da raça divina. Você não acha que isso é estranho? Quando Lizzie e os outros ouviram Zhao Ai, eles não puderam deixar de ofegar antes de franzirem suas sobrancelhas. Eles não prestaram atenção quando Ironhammer falou sobre a força de origem, então essa foi a primeira vez que eles ouviram sobre isso de Zhao Ai. Se o que Zhao Ai disse fosse verdade, então os magos no exército da raça divina realmente parecem muito estranhos. Megan olhou para Zhao Ai e disse, irmão mais velho Ai, você está dizendo que esses magos têm alguma habilidade especial? E essa foi a coisa que deixou você instável. Zhao Ai assentiu, certo. Eu suspeito que esses magos têm algo especial. Senão, a raça divina não teria lhes dado tanta importância. No entanto, o que eles fazem que os torna importantes? O continente Ark só tem magia aqui de batalha enquanto força de origem é equivalente a uma versão atualizada dos dois. Se esses magos só são capazes de usarem magia, então eles não teriam esse tanto de respeito. Megan franziu suas sobrancelhas e disse, força de origem é uma transformação de ki de batalha e magia, então não deve haver necessidade de treinamento de magos. Certo, irmão mais velho Ai, a força de origem pode ser usada para invocar criaturas para a batalha. Zhao Ai não pode deixar de olhar fixamente para a pergunta de Megan. Ele realmente não sabia sobre esse assunto. Todos os seus mortos-vivos foram cuidados pelo espaço, então não era preciso dele para gastar energia. Por causa disso, ele não prestou atenção em assuntos como esse. Zhao Ai olhou para Megan e disse, o que você quer dizer? Aquele pessoal que parece com mago, são na verdade invocadores. Megan assentiu, então disse, é muito provável. Você pode olhar para o demônio Lich, eles têm seus próprios feitiços especiais de invocação para a batalha. Esses feitiços com certeza seriam úteis quando alguém se torna nível Deus. Embora muitos magos não tenham magia de invocação, a raça divina lutou por um longo tempo, então eles devem ser capazes de ver as vantagens da invocação. Por causa disso, eu acho que aquelas pessoas com roupas de mago sejam na verdade invocadores especiais da raça divina. Zhao Ai assentiu, ele achou que a especulação de Megan tinha algum fundamento. Contudo, isso ainda era um palpite e não foi provado. Então ele disse, isso pode ser verdade. Neste caso, nós vamos descobrir sobre eles em uma batalha ou duas. Agora, nós precisamos espalhar a palavra para os líderes do continente.
Diga a eles sobre o poder da raça divina para que eles possam se preparar de antemão. Faça os cidadãos entrarem nas grandes cidades com formações mágicas. Litsi e os outros obedeceram e então foram fazer seu trabalho. Ao mesmo tempo, Zhao Ai continuou a observar os movimentos da raça divina. Depois que o novo grupo chegou, eles não se moveram de imediato. Ao invés disso, eles ocuparam as cidades das redondezas, aparentemente descansando antes de começar sua conquista. Zhao Ai queria ver como eles se organizarão. Mas infelizmente, a raça divina foi cuidadosa. Sempre que eles falam sobre coisas importantes, eles lançariam magia de isolamento para cobrir o local onde eles iriam discutir. Mesmo com os esforços de Zhao Ai, ele ainda não foi capaz de descobrir algo. Embora ele não pudesse ver algo significante, Zhao Ai ainda prestou muita atenção na raça divina. Mesmo que ele tivesse informações limitadas, ele ainda podia ver quando a raça divina atacaria. Mas depois de olhar por um tempo, Zhao Ai entregou a tarefa para Cair. Então ele saiu da casa e continuou carregando canhões mágicos nos mortos-vivos. A esta altura, os canhões mágicos se tornaram sua principal arma contra os demônios e a raça divina. Então naturalmente, essas coisas precisavam ser cautelosamente cuidadas. Esses dias Zhao Ai estava muito ocupado. Embora os reforços da raça divina tenham chegado, eles não fizeram um movimento de imediato. Isso fez Cair continuar seu monitoramento enquanto Zhao Ai sentia alívio. No dia depois que o reforço raça divina chegou, Zhao Ai começou a trazer a cavalaria da besta de ferro Anã, a cavalaria de águia de sangue élfica, a cavalaria de besta mágica do Império Leão, as tribos do cavalo, gato, cachorro e lobo para sua localização atual. A infantaria pesada do Império Rosen foi trazida também. A cidade inteira foi transformada em um enorme quartel militar. Felizmente, o prestígio de Zhao Ai era bastante alto com esses grupos. Não houve caos quando aqueles grupos chegaram na cidade. Zhao Ai também alocou acampamentos para cada um deles para que eles não se preocupassem demais. Porém, coordenar eles para a guerra se tornaria um problema. As raças estrangeiras só ouvem Zhao Ai, enquanto as duas pessoas enviadas pelo Império Rosen e Leon para liderar o exército tinham o mesmo status. Nenhum dos dois queria ouvir o outro. No final, Zhao Ai enviou Litsi para fazer o trabalho de comandante para unificar o exército. Isso deixou as pessoas surpresas. No entanto, após pensar no status de Litsi, todos eles concordaram. Litsi era a princesa do Império Rosen, e ela também era a esposa de Zhao Ai. Esses dois títulos não são simples, especialmente ela sendo esposa de Zhao Ai. Isso fez aqueles presentes na cidade se comportar. A coisa nas mentes dessas pessoas era a mesma nas mentes dos nobres do Império Leon. O motivo pelo qual Zhao Ai fez Litsi comandar a guerra foi só para encenar, e Zhao Ai ainda seria a pessoa no comando por trás. Entretanto, eles não esperavam que Litsi fosse realmente mais habilidosa em comandar uma batalha comparado a Zhao Ai. Embora essa fosse a primeira vez que Litsi comandou um exército diversificado, ela ainda tinha alguma experiência em lidar com um enorme exército no passado. Além disso, Zhao Ai também fez Megan se inserir na discussão e expressar suas habilidades na frente das pessoas. Com Megan e Litsi se coordenando juntas, não demorou muito até a cidade inteira entrar em ordem. Zhao Ai não ousou prejudicar as duas. Embora Litsi e Megan fossem lindas mulheres, elas eram verdadeiramente habilidosas no comando. Elas tinham um enorme potencial para se tornar generais. No passado, elas faltavam em termos de experiência de batalha. No entanto, depois de experienciar batalhas no mar e também lutar contra a raça demoníaca, Zhao Ai agora tinha certeza na habilidade das duas. Levou 2 dias para o exército chegar. O motivo para sua viagem rápida foi o espaço de Zhao Ai. Cada minuto era crucial. Zhao Ai também queria que os soldados se familiarizassem com o terreno ao redor, o que os beneficiaria nas batalhas futuras. Além disso, o reforço da raça divina tinha chegado, e era possível que eles atacassem a qualquer momento. Neste caso, Zhao Ai não podia deixar que os exércitos chegassem em um ritmo lento. Na cidade demoníaca, Zhao Ai tinha confiança para lidar com a raça demoníaca. Mesmo se ele não atacasse por conta própria, ele ainda estava confiante na sua habilidade para defender. No entanto, quando ele viu o exército da raça divina, Zhao Ai sabia que era impossível lutar contra eles com sua própria força.
Soldados comuns no exército da raça divina estavam no 9º nível. Ao mesmo tempo, os números de níveis Deus que a raça divina tinha era muito mais que os níveis Deus ao lado de Zhao Ai. Se ele quisesse se defender contra a raça divina com sua própria força, então ele definitivamente não seria capaz de defender por vários dias. Todos os mortos-vivos nas suas mãos não eram o suficiente para bloquear o ataque da raça divina. Neste caso, Zhao Ai tinha deixado os outros poderes na cidade para defender contra a raça divina junta. Isso também acordaria o continente, tornando-os cientes sobre quão sério a linha de frente se tornou. Além de fazê-los lutar na cidade, Zhao Ai também queria fazer as várias partes verem a situação com seus próprios olhos. Eles precisavam ver quão poderosa a raça divina era. Desde que a raça divina chegou no continente, os poderes do continente realmente não tiveram uma batalha apropriada com eles. Isso tornou os grupos do continente Ark ignorantes à força real da raça divina. Desta vez, Zhao Ai pediu por tropas para deixá-los cientes da força do inimigo. O motivo pelo qual Zhao Ai pensou nessa ideia foi por causa das suas observações nos últimos dias. Nos vários territórios do continente, ele descobriu que embora os países estivessem colocados em estado de guerra, o pessoal havia ficado ocioso. Todos eles estavam pensando que a guerra estava muito longe do seu próprio local. Por causa disso, suas mentalidades tinham se distanciado da linha de frente. Zhao Ai pensou que isso não era uma coisa boa. Tal mentalidade não podia continuar. Zhao Ai sabia que se o pessoal pensasse assim, então os poderes superiores com certeza se exibiriam mais cedo ou mais tarde. Se esse fosse o caso, então a cooperação futura desmoronaria lentamente. Zhao Ai descobriu que esse problema era especialmente forte nos Império Rosenexu. Os cidadãos não estavam tão ansiosos comparado aos moradores dos Império Buda e Leon. Os cidadãos do Império Buda estavam longe da sua casa, então era natural que eles sintam forte ligação para com essa guerra, e esse sentimento foi carregado para os cidadãos do Império Leon. Contudo, esse sentimento de crise parecia faltar nos Impérios Rosenexu. Pensando nesse assunto, Zhao Ai descobriu que ele estava sendo super protetor com o pessoal do continente Ark. Isso os fez esquecer sobre quão cruel a guerra podia ser. Se eles continuassem pensando dessa maneira, então as consequências seriam desastrosas quando a raça divina decidir enviar pequenas equipes para causar estragos nas linhas traseiras do continente Ark. Por causa disso, Zhao Ai decidiu convidar grandes exércitos para a cidade margem superior. Viver em outro mundo. Capítulo 737. Zhao Ai estava atualmente parado no topo da muralha da cidade. A formação protetora já estava no lugar e o exército estava apropriadamente posicionado. Todos os presentes aqui estavam olhando na direção do Império Radiante. Isso não era um treino, eles estavam agora em preparação total para resistir ao exército chegando. Kaie já disse a Zhao Ai que o exército da raça divina tinha começado a fazer seu movimento. Desta vez, a raça divina colocou as cavalarias na frente, apoiado pelas suas tropas de magos e infantaria. Eles estavam preparando para correr diretamente para a cidade e destruí-la de uma vez. Foi por causa disso que o lado de Zhao Ai começou a trabalhar desse jeito. Se passaram 3 dias desde que todos os poderes do continente Ark enviaram suas tropas para a cidade. Para ser honesto, a raça divina a se conter de fazer seu ataque tinha deixado Zhao Ai bastante preocupado. Foi só agora, quando eles fizeram seus movimentos, que Zhao Ai sentiu alívio. Se a raça divina não atacasse, então significa que eles tinham uma trama maior em suas mãos. Se eles atacassem, então significa que não havia nenhum plano oculto. Parece que esses 3 dias foram usados em pura recuperação. No lado de Zhao Ai estava um anão, um elfo, um homem de armadura pesada, um soldado da cavalaria, alguns homens fera e também Litsi, Megan, Berri e Shui. Essas pessoas estavam na equipe de gerenciamento da cidade. Zhao Ai queria que eles vissem quão feroz a raça divina parecia. Nas muralhas ao lado deles estava a infantaria pesada do Império Rosen. Embora essas tropas fossem geralmente usadas em campos de batalha, eles ainda eram capazes de defender uma cidade confortavelmente. Afinal, eles eram a elite do Império Rosen. Neste momento, canhões mágicos estavam espalhados por todas as muralhas da cidade. Zhao Ai não fez os mortos-vivos controlarem esses canhões, mas sim, ele os entregou para a infantaria pesada.
Zhao Ai permaneceu calmo na muralha da cidade. Embora o exército ainda não tivesse vindo, a cidade inteira estava cheia de antecipação. Havia um sentimento de falta de ar emanando entre as tropas. O anão parado próximo de Zhao Ai murmurou enquanto olhava na direção do Império Radiante. Por que eles não apareceram ainda? Eu não posso esperar o dia todo. Zhao Ai virou sua cabeça para olhar para o anão. Esse anão não era um ancião. Ele era um general da raça anã, o comandante da cavalaria da besta da armadura de ferro. Desta vez, os anões enviaram 10.000 da cavalaria da besta da armadura de ferro. Esse não era um número pequeno. Além disso, depois de chegar na cidade, os anões começaram a fazer seus movimentos. Nas planícies fora da cidade, eles tinham feito muitos túneis. Esses túneis permitiriam que tropas comuns atravessassem com segurança sem nenhum problema. Contudo, uma vez que a cavalaria pesada da raça divina caminhasse no topo deles, eles imediatamente colapsariam, e os anões estariam esperando no subterrâneo para emboscá-los. Enquanto eles afundarem, os anões, no seu habitat natural, ganhariam vantagem absoluta. Zhao Ai sorriu e disse: Baquer, não precisa ficar ansioso. Eles chegarão logo. O anão Baquer sorriu levemente e disse: Eu estou bastante ansioso para ver quão formidável aqueles companheiros da raça divina realmente são. Para eu ser capaz de ajudar o ancião é uma grande bênção. Você pode não saber, mas quando a raça votou para eu ser enviado, os outros generais quase lutaram comigo para vir. Zhao Ai riu e então respondeu: Você tem certeza que não vai se arrepender? Você está indo para a batalha agora, mas eu não quero que você morra. Baquer, lembre-se que permanecer seguro é sua maior prioridade. Baquer assentiu e disse: Ancião, tenho certeza, nós já estamos preparados para isso. Os anões não morreriam tão fácil. Neste momento, um homem fera inseriu: Nós não temos medo de morrer também. Príncipe, quando você nos enviará para atacar? Zhao Ai deu um leve sorriso e disse: Não se preocupe, você vai ter a chance de lutar. Mesmo que os atores principais desta vez sejam os anões e elfos, você ainda precisa se preparar para lutar. Todos vocês, lembre-se de fazer ataques a longa distância o máximo possível. Especialmente os elfos, a cavalaria inimiga não é fraca. Parado na muralha estava um elfo-homem. Ele tinha um rosto bonito, mas bagunçado. Ele sempre teve uma expressão fria, mas quando ele ouviu Zhao Ai, ele assentiu gentilmente e disse: O ancião pode ficar tranquilo. Os elfos não temem a morte também. Zhao Ai suspirou e então disse: Eu sei que vocês não temem a morte. Entretanto, eu não trouxe vocês aqui para morrer. Vocês poderiam ser considerados o primeiro lote de tropas do continente a lutar contra a raça divina. Enquanto vocês sobreviverem, então vocês entenderiam os padrões de ataque da raça divina. Suas táticas não podem ser entendidas em apenas 1 ou 2 dias. Vocês devem continuar vivendo e ensinar os outros sobre como resistir contra a raça divina. Eu espero que nós possamos repelir os demônios e a raça divina com o menor número de perdas possível. O grupo assentiu. Então Zhao Ai continuou: Essa guerra não está sendo boa para o nosso lado. Os demônios e o reino divino são muito maiores que o continente Ark. E seus moradores são muito mais fortes que nós. Por causa disso, nós não podemos ter a mentalidade de nos sacrificar em batalha. Não é que eu tenha medo da morte, eu apenas não quero mortes desnecessárias. Vocês entenderam? O grupo assentiu mais uma vez. Embora essas pessoas geralmente não ouvissem as palavras de outras raças, era um assunto diferente quando se trata de Zhao Ai. A influência de Zhao Ai tinha sido espalhada para todos eles. Ao mesmo tempo, seus grupos também eram gratos a Zhao Ai. Foi por esse motivo que não havia problemas quando se trata dele tomando as decisões. Neste momento, um som estrondoso foi subitamente ouvido na distância enquanto a terra ao mesmo tempo tremia. Contanto que alguém tivesse experiência, então eles com certeza saberiam que isso era devido ao movimento da cavalaria pesada. A carga de uma unidade de cavalaria pesada era a coisa mais imponente que alguém pode ver no campo de batalha. Seus movimentos sozinhos podiam fazer a terra tremer. Se qualquer tropa ousasse colidir com eles neste estado, então eles certamente seriam destruídos. Cada pessoa nas muralhas foi atraída para esse barulho estrondoso. Logo, um filme prateado começou a encher os terrenos na distância. Esse filme prateado se aproximou bastante rápido,
e sua aura imponente podia ser sentida conforme eles chutavam poeira enquanto se aproximavam. Zhao Ai virou sua cabeça para Baquer e disse: Baquer, você vai. Lembre-se, o número que você matar não importa. Apenas se certifique de proteger suas vidas. Ainda não é hora de ir com tudo contra a raça divina. Baquer deu um aceno antes de virar para uma entrada dos túneis. Então Zhao Ai se virou para o elfo e disse: a cavalaria leve da raça divina deve estar chegando logo. Vocês devem se preparar também. Lembre-se, assim como eu disse para os anões, as mortes não importam. Apenas certifique-se de proteger suas vidas. As águias de sangue são rápidas. Aproveite a vantagem disso. O elfo deu uma saudação antes de se virar e sair da muralha. Então Zhao Ai virou sua cabeça para o grupo dos homens fera e disse: vocês se preparem também. Vão para fora da cidade usando as portas dos fundos. Coordenem com os anões. Embora a velocidade da cavalaria da raça divina não seja lenta, eles ainda não podem alcançar suas tropas. Não pense em ir com tudo, apenas lute com a intenção de descobrir sua força. Os homens fera assentiram e então eles fizeram uma curta reverência antes de partirem. Zhao Ai virou sua cabeça para Li Tzi e Megan: o comando dos mortos-vivos será entregue para vocês. Cair, saia e ajude. Berri, Shui, vamos lá. Então Zhao Ai invocou seu dragão ósseo e ele saiu da cidade. Neste momento, Cair apareceu no ombro de Li Tzi. Cair acenou sua mão quando uma tela apareceu na frente de Li Tzi e Megan. Isso irá ajudá-las a tornar a batalha mais conveniente. Li Tzi e Megan olharam para a projeção e viram um grupo de luzes verdes se aproximando. Elas já estavam cientes que as luzes verdes eram os inimigos enquanto as vermelhas eram aliadas. Desde que eles ainda precisavam liberar os mortos-vivos, as luzes vermelhas desta vez eram compostas apenas do grupo de Zhao Ai e dos anões no campo. Zhao Ai também estava começando a ver a cavalaria leve da outra parte. Os Pégasos alados estavam batendo suas asas enquanto eles voavam adiante. Todos eles voavam com graça, mas não eram tão rápidos. No entanto, Zhao Ai não ousou desprezá-los. Esses Pégasos alados não estavam usando sua velocidade máxima. Quando a batalha começar, suas ações certamente não serão assim. Entretanto, a atenção de Zhao Ai não estava nessa cavalaria voadora. Ao invés disso, ele estava focado na unidade de magos atrás da cavalaria leve. Embora Megan tenha especulado que eles fossem invocadores, ninguém sabia com certeza se isso estava correto. Isso fez Zhao Ai prestar mais atenção ao seu grupo comparado aos outros. Quando os Pégasos alados estavam a vários quilômetros de distância de Zhao Ai, um amontoado de nuvens vermelhas de repente apareceu atrás da cidade. Naturalmente, essa nuvem vermelha era a cavalaria de Águia de Sangue da raça élfica. Depois que a cavalaria da Águia de Sangue saiu da cidade, eles imediatamente se apressaram na direção da cavalaria leve da raça divina. Isso fez a cavalaria leve de Pégasos alado olhar fixamente. A raça divina estava ciente das raças no continente Ark, portanto, eles certamente tinham algum entendimento relacionado aos elfos. No entanto, eles não sabiam que os elfos tinham conseguido sua própria tropa aérea. Para ser honesto, ninguém podia culpar a raça divina por isso. Depois que a Igreja Radiante suprimiu os elfos, seu entendimento da raça tinha se tornado menor. Embora eles tivessem enviado alguns espiões para a Floresta Élfica, seu propósito principal era controlar a raça e não notificar suas descobertas. Desde que esse era o caso, os espiões não desviaram do seu caminho para sair da floresta. Isso também tornou possível para os elfos esconderem suas tropas aéreas. Porém, mesmo que eles descobrissem, as tropas aéreas originais da raça élfica eram compostas de pássaros do som puro. Mas os pássaros do som puro não tinham poder de luta, eles eram completamente herbívoros. Por causa da sua natureza dócil, seria impossível para os elfos ensiná-los a lutar. Mas agora, os elfos tinham as águias de sangue. Essas bestas fantasmagóricas eram feitas pelos espaços de Zhao Ai. Seu poder de luta era muito forte. Mesmo se a raça divina estivesse ciente da cavalaria aérea dos elfos, eles ainda não estariam cientes das águias de sangue. No entanto, o principal motivo do porquê Zhao Ai estava confiante em enviar os elfos para lidar com a cavalaria leve da raça divina era porque ele tinha dado uma arma secreta aos elfos. Enquanto os elfos usarem isso, então eles se tornariam muito mais fortes que a cavalaria leve da raça divina.
A unidade da cavalaria leve deles certamente sofreriam perdas pesadas nas mãos dos elfos. Viver em outro mundo. Capítulo 738 Arma secreta. Mas de fato, não era tão secreta. O que Zhao-Ai deu aos elfos eram esferas do relâmpago de sangue. O arco e flecha que os elfos usavam geralmente eram baseados em atirar esferas de pedra. Zhao-Ai não sabia como eles faziam isso, mas não só eles podiam atirar objetos redondos, eles podem atirar com precisão extrema. Pode ser dito que eles são os arqueiros mais habilidosos em todo o continente Ark. Por causa desta habilidade, Zhao-Ai preparou muitas esferas do relâmpago de sangue para os elfos usarem. O poder dessas esferas, quando usadas no arco e flecha, certamente não seriam pequenas. As esferas do relâmpago de sangue que Tigeruan fez antes definitivamente não funcionaria desta maneira. Suas esferas do relâmpago de sangue precisavam ser ativadas usando conexão espiritual. Por outro lado, as esferas do relâmpago de sangue de Zhao-Ai produziriam uma explosão no impacto, que era mais conveniente de usar. O motivo de Zhao-Ai estar confiante com os elfos enfrentando a cavalaria leve da raça divina era por causa destas esferas. Ele não só deu as esferas para os elfos, ele deu algumas delas para os anões também. No entanto, por causa do campo de batalha dos anões, Zhao-Ai os instruiu a não usar as esferas arbitrariamente. Se necessário, não usá-las. Inversamente, Zhao-Ai deu aos Homens-Fera um grande fornecimento de esferas do relâmpago de sangue. Os Homens-Fera eram guerreiros montados. Desde que eles não podem usar canhões mágicos, sua segunda melhor escolha seria as esferas do relâmpago de sangue. Embora Zhao-Ai não tenha parado de atualizar a força das grandes raças, o tempo ainda era muito limitado. Portanto, a força comum das raças ainda não era igual. Para combater essa disparidade em força, Zhao-Ai só pode fornecer esferas do relâmpago de sangue a eles. Deve-se saber que Zhao-Ai era muito grato para com Tigeruan. Se não fosse por sua esfera do relâmpago de sangue, então Zhao-Ai não teria descoberto sobre essa magia. Elas eram as coisas mais eficientes para se ter ao lidar com a raça divina. A cavalaria da águia de sangue dos elfos lentamente se aproximou da raça divina. Naturalmente, a cavalaria do Pégaso alado também notou os inimigos se aproximando. Eles imediatamente separaram um pequeno grupo para encontrar os elfos. A cavalaria da águia de sangue dos elfos rapidamente executou um recuo, mas não antes de enviar uma barragem na direção do grupo de Pégaso alado se aproximando. As esferas da raça élfica também eram especiais, pois eles tinham uma formação mágica em si própria. Embora sua força fosse inferior às esferas do relâmpago de sangue, seu poder ainda era formidável quando disparado na direção do inimigo. Entretanto, logo se tornou óbvio que aquelas esferas não tinham efeitos na raça divina. A cavalaria de Pégaso alado imediatamente levantou suas lanças enquanto seguravam seus escudos na sua frente, facilmente bloqueando o ataque recebido. Zhao-Ai prestou atenção nos escudos e viu formações da raça divina esculpidos neles. Não admira que eles fossem defensivamente efetivos. Os elfos não usaram suas esferas do relâmpago de sangue ainda. Zhao-Ai entendeu sua decisão. Eles queriam esperar até a raça divina abaixar sua guarda antes deles lhes darem o impacto total do seu ataque. Zhao-Ai parou de pensar sobre isso quando ele liberou uma grande quantidade de mortos-vivos. Ao mesmo tempo, ele moveu os canhões móveis mortos-vivos na frente, encontrando o avanço da raça divina. Enquanto esperava pelos os inimigos chegarem mais perto, Zhao-Ai mudou sua atenção para a cavalaria pesada no chão. Essa cavalaria pesada da raça divina naturalmente não estava esperando uma emboscada. Eles estavam apenas simplesmente e indiferentemente carregando para a cidade. Zhao-Ai olhou para a cavalaria pesada e silenciosamente calculou sua força. Quando ele investigou, Zhao-Ai descobriu que sua unidade de cavalaria pesada não era muito forte. Na média, eles só tinham força do 8º nível. Isso deixou Zhao-Ai surpreso. Essa cavalaria pesada parecia ser digna do exército da raça divina. De começo, Zhao-Ai não entendeu o que estava acontecendo, mas depois de olhar e perguntar para Kair, ele finalmente entendeu. Essa cavalaria pesada não era completamente composta da raça divina. Eles e a raça divina tinham algumas diferenças em sua aparência. Parece que essa cavalaria pesada pareciam pessoas completamente diferentes. Suas testas estavam baixas, sua boca era levemente saliente parecendo com a boca de um macaco, completamente diferente de um humano.
Seus pelos corporais também eram muito espessos. Entretanto, seus corpos eram grandes e fortes. Não seria uma boa ideia se alguém os provocasse. A arma nas suas mãos também era especial. Era uma arma que Zhao Ai não tinha visto antes. Parecia com uma espada longa, mas era na verdade um martelo. Cada martelo parecia não pesar menos que 50 quilos. Mesmo oitavos níveis comuns não usariam tais armas para lutar. Um ki de batalha do oitavo nível os permitiria carregar uma espada de 5 quilos e lutar por várias horas. No entanto, se eles carregassem um martelo de 50 quilos, então eles poderiam carregá-los por uma hora, no máximo. Além das pessoas com força inata, ninguém usaria tais armas pesadas. A cavalaria pesada da raça divina pareciam ser homens selvagens. Cada um deles estava usando uma armadura corporal completa. Eles estavam brandindo seus martelos como se fossem leves. Uma pessoa não podia deixar de reconhecer sua força após ver essa exibição. Quando a cavalaria pesada estava carregando, o chão sob eles de repente colapsou. Além disso, não era um buraco pequeno, era grande o suficiente para engolir cerca de 1000 soldados da cavalaria pesada. Zhao Ai sabia que esse era o movimento dos anões. Deve-se dizer que quando se trata de cavar, os anões eram os mestres supremos desta arte. Os buracos que eles escavaram eram o bastante para apoiar um número de soldados. Mas quando essa capacidade alcançou o alvo, então o chão imediatamente colapsaria, comendo as infelizes vítimas. Essa tática foi efetivamente usada pelos anões nas suas batalhas anteriores contra exércitos montados. Quando o primeiro lote da cavalaria pesada caiu no buraco, haviam também tropas atrás que não foram capazes de parar a tempo, que também os fez cair no buraco. O buraco estava cheio com numerosos espinhos de pedra. Se esses espinhos fossem usados normalmente, então eles não teriam sido muito efetivos. Mas nesta ocasião, sua letalidade tinha aumentado por muitas vezes. Quando a unidade da cavalaria pesada caiu no buraco, eles imediatamente foram mortos por aqueles espinhos. Os anões nem mesmo apareceram do começo ao fim. Quando esses soldados da cavalaria morreram, eles imediatamente desapareceram do buraco. Aqueles que olhavam para o buraco só viram manchas de sangue e mais nada. A unidade restante da cavalaria pesada não pode deixar de se surpreender. Mas neste momento, um grito pode ser ouvido atrás deles, os fazendo rodear o buraco e continuarem a carga, gradualmente se aproximando da cidade. Porém, quando eles rodearam o buraco, eles mais uma vez se encontraram com um buraco que estava cheio com espinhos de pedra. Mas desta vez, além dos descuidados, o buraco havia sido completamente inútil. Ao mesmo tempo, um monte de luzes amarelas apareceu na frente da unidade de cavalaria, fazendo-os atravessar o buraco sem cair nele. Zhao Ai fez cair olhar para esta situação. Parece que a raça divina tinha usado magia de terra que era evidentemente melhor que aquelas usadas pelos anões. Ao mesmo tempo, essa magia também matou cerca de 100 anões enquanto feria dezenas também. Zhao Ai franziu a testa. Parece que a raça divina era bastante experiente sobre esses tipos de arranjos. Eles eram muito eficientes nas suas maneiras de contra-atacar os anões. A fluidez nas suas ações não era algo que pudesse ser praticado em tão pouco tempo. Então Zhao Ai mudou de opinião quando ele adivinhou o motivo. A raça divina com certeza tinha inimigos no reino divino. Talvez fossem deuses estrangeiros que usaram a mesma tática que os anões. Ou talvez eles próprios usavam tais táticas. Isso explica por que eles foram capazes de lidar com isso tão rápido. Zhao Ai não se importou com isso. As unidades de cavalaria pesada não seriam uma grande ameaça para a cidade. Adicionalmente, com os homens fera coordenando com os anões, a situação deveria estar sob controle logo. Zhao Ai mudou seu foco para os outros inimigos na frente dele, a cavalaria de Pégaso ao lado e especialmente a unidade de magos. Ele queria ver o que eles trariam para o campo de batalha. A cavalaria de Pégaso ao lado ainda estava graciosamente voando na direção de Zhao Ai. A unidade de cavalaria leve numerava em centenas de milhares, muito maior que os quase 100.000 da cavalaria élfica. A cavalaria de Pégaso ao lado nem mesmo perseguiu os elfos. Nas suas mentes, enviar uma pequena equipe deveria ser o suficiente para lidar com eles. A raça divina realmente era arrogante, mas eles com certeza pagariam o preço por essa atitude. Zhao Ai bufou friamente. Ele tinha mais de 1 milhão de mortos-vivos atrás dele, várias centenas do qual estavam equipados com canhões mágicos. Além disso,
Essas várias centenas de mortos-vivos não carregaram apenas um canhão mágico, eles tinham vários dentro deles. Seu poder de matar não era algo a ser subestimado. Era bastante óbvio que essa unidade de Pegasus alado era muito mais forte que a cavalaria pesada. Embora eles fossem compostos principalmente por nonos níveis, eles também tinham níveis deus entre eles. Logo, a cavalaria de Pegasus alado parou a 1 quilômetro de distância de Zhao Ai. Eles apenas ficaram no local enquanto olhavam na sua direção. Eles não se moveram e não falaram. Parece que eles estavam esperando por algo. Zhao Ai não falou também. Ele olhou enquanto a infantaria atrás da cavalaria leve se organizava. Então os magos da raça divina começaram a voar na direção dele. Zhao Ai olhou para essas pessoas. Ele não sabia o que eles queriam fazer. Contudo, Zhao Ai tomou uma decisão e resolveu cooperar com os eventos enquanto eles aconteciam. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.